Estamos cada vez mais cegos e surdos, mesmo não sendo cegos e surdos neste mundo. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Olha lá o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Fique atento a seu modo de viver e seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. E também olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 42. Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Olha que forte isso. Nós vemos aqui que os fariseus eram duros de coração e eles não percebiam os sinais. Eles estavam cegos, surdos espiritualmente e não conseguia enxergar os sinais de Deus. Não conseguia ficar atento ao que Deus diz. Há duas grandes diferenças nos textos que eu li. Lá em 1 Timóteo, aquele que eu li era sobre nós estarmos atentos ao como agimos, para a gente ficar atento aos mandamentos de Deus sobre o que é certo e sobre o que é errado. Nós, como cristãos, precisamos estar atentos a isso, mas também há outro extremo. Nós podemos chegar a um ponto de até ficarmos cegos em relação aos sinais de Deus. E essa cegueira, ela tende a ficar cada vez maior. Nós vemos aqui uma grande diferença nestes dois textos. Nós, no nosso dia a dia, temos que cuidar para não chegar a esse ponto, ao ponto que os fariseus chegaram. Nós andamos muito desatentos, andamos carnais. Nós fazemos pedidos errados a Deus e também não vemos os sinais. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. E isso fica difícil enquanto a gente estiver só andando no carnal. Isso fica difícil quando a gente vive desatento. A gente não consegue perceber o natural, não consegue perceber as pequenas coisas. Os fariseus só queriam sinais grandiosos, sinais sobrenaturais e não olhavam os pequenos sinais, as coisas mais simples. E nós tendemos a fazer isso muitas vezes quando queremos simplesmente milagres sobrenaturais e não vemos o milagre do nosso dia a dia. Nós tendemos a isso. Nós sempre queremos um grande espetáculo de milagre sem prestar atenção no grande milagre da vida, no grande milagre que é de acordar todos os dias. Obviamente não é errado a gente querer um grande milagre sobrenatural. Errado é estar desatento aos sinais de Deus, estar desatento ao que Deus nos diz no nosso dia a dia, no meio do natural. Temos que estar atento às pequenas coisas, pois Deus fala a todo momento. Deus fala quando a gente está fazendo algo simples, está varrendo o chão, está lavando uma louça, está estudando alguma coisa. Deus, Ele fala. Deus, Ele fala também ao nosso coração, na nossa consciência, não somente por meio de outras pessoas ou por meio de uma pregação, um eis que te digo, não. Deus, Ele fala a todo momento.
É nós que precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir os nossos olhos, pedir para Deus tirar as escamas dos nossos olhos. Nós precisamos disso urgentemente. Estamos sendo cristãos cada vez mais carnais, cristãos que só querem saber de entretenimento e não olhamos para o simples, para o comum. Há muitas vezes naquele ensinamento simples que Deus nos dá, seja por meio de um professor, seja por meio de algum parente seu, a gente tende a ignorar. E este é um pequeno passo que damos para trás. É um pequeno passo que damos para a cegueira espiritual. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus venha abrir os nossos ouvidos, sabe? Que a gente saiba pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Peça a Deus, Deus, abre os meus olhos espirituais, tira as escamas dos meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais. Peça isso a Deus, pois é muito importante. Estamos cada vez mais cegos, ainda mais na era da internet, só queremos ficar na internet o tempo inteiro. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre este assunto. Vocês têm dificuldades em ouvir a voz de Deus? Comenta aqui embaixo, deixa aquele like se tu esqueceu de deixar o like lá no comecinho, se inscreve se tu não é inscrito ainda e compartilhe com os amigos, com a família, enfim, compartilhe com todo mundo e bora aumentar essa família? Um beijão, até a próxima.